recompensas, empregos, e assim que se foi se formando o quê? A grande massa de cristãos, sabe? De massas cristãs. E se convertendo, e aí se convertiam as pessoas grandes, as pessoas poderosas, a troco de títulos, a troco de poder, a troco de dinheiro, e levavam consigo o quê? Toda a iniquidade para dentro da igreja. E obviamente, meus amados, se eu desejo muito usar uma roupa que não está de acordo com a palavra de Deus, e eu entrei para a igreja e agora está lá a palavra, diz que aquele vestuário é o mais adequado, só tem um jeito de eu continuar vestindo do jeito que eu gosto de vestir, não é verdade? É eu convencer as pessoas de que não é desse jeito, né? Que está até escrito, mas aí insisto, tem que ponderar aquilo, tem que ponderar isso, tem que ponderar aquilo, tem que ponderar isso, para até convencer as pessoas que permitam que o meu vestuário é o mais adequado. Porque aí eu posso continuar a viver a minha vida sem que a religião venha ser o instrumento de moldar as atitudes. E assim que todos aqueles conversos que eram homens poderosos, outras posições, fizeram tudo aquilo, porque na verdade eles não eram convertidos coisa nenhuma, entende? Na verdade eles não amavam a Cristo coisa nenhuma. Foi tudo por interesse, havia segundas intenções daquelas conversões. E eles queriam trazer para si o quê? Todos os seus costumes, todos os seus hábitos, e foram introduzindo aquilo na igreja para justificar a quê? As suas ações. Porque senão nós entramos em clara contradição, meus amados. E aí Jesus, lá em Marcos, no capítulo 7, versículo 7 e 8, Marcos relata novamente aquela passagem que nós já lemos, mas relatada em Mateus. Em vão me adoro, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Sabe? Estratégia de Satanás. Aproveitou o império pagão, aproveitou um contexto político-social de uma época e foi introduzindo para dentro da igreja de heresias, tradições. Está, meus amados? E a tradição nada é do que o costume que vai passando de geração em geração. Os primeiros que acompanharam lá até sabiam o porquê, mas os que pegam lá na ponta já nem mais sabem o porquê, só seguem porque seguem. Seguem porque se seguem. Eu não sei por que eu faço isso. Meu pai fazia, minha avó fazia, meu bisavô fazia, o pai do meu bisavô fazia, o avô do meu bisavô fazia, todo mundo fazia, e assim eu também o quê? Eu também faço. Vou me comportando repetidamente, sem parar para pensar se aquilo é ou não é, sabe? Todo mundo faz e eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo também. E aí, agora vai crescer, Rafael. As tradições não pararam. Sabe? Depois que o imperador romano começou a tomar conta dos assuntos internos da igreja e que a política entrou para dentro da igreja, interesses todos, não amor a Cristo Jesus, mas amor à sua posição social. Olha, se o imperador é simpático ao cristianismo e eu quero uma posição elevada no cargo de governo, eu vou ser cristão. Eu vou ser qualquer coisa que o governador queira que eu seja, porque o que deseja é o quê? O cargo, o emprego, a posição social, o poder, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com transformação, não tem nada a ver com pureza, não tem nada a ver com santificação. Eu quero, no final das contas, lidar bem com a religião. E hoje, muitos ainda estão procurando a Cristo Jesus porque querem se dar bem. De alguma forma querem se dar bem com a religião. E aí foi, lá em 325, Constantino preside o primeiro concílio. Lá em 394, substituiu o culto cristão pelas missas. Em 416 teve o batismo infantil. Em 431 depois de Cristo, culto a Maria. Porque hoje as pessoas cultuam Maria por fora, mas alguém parece que nunca parou para pensar se isso está o quê? Na palavra de Deus. Se a igreja verdadeira cultuada a Maria, se esse culto está respaldado pela palavra da verdade, cultuam, sabe por quê? Porque a minha mãe cultuou, a minha avó cultuou, a minha bisavó cultuou, a mãe da minha bisavó cultuou, e todo mundo cultuou. Por que não vão cultuar? Sabe, as pessoas nem param para pensar, parte da premissa como se fosse o quê? Uma verdade foi em frente.
Em 503 decretaram que o purgatório é aquele lugar entre o céu e o inferno. O sujeito vai para o céu e para o inferno. Ele fica lá no purgatório, pagando os pecados dele, passa o tempo lá para então que ele pode ir para o céu. Quer dizer, uma doutrina totalmente o quê? Espúria, totalmente contrária à verdade da palavra de Deus. Se você, querido visível, quer saber o que acontece quando você morre, procure estudar a Bíblia. Procure aqui nessa igreja. Nós vamos te mostrar as Sagradas Escrituras, o que o Senhor Jesus nos revelou sobre a morte, sobre o que acontece quando morre, para onde vai, o que acontece, a questão da ressurreição. Sabe? Procure entender esse assunto. Em 783, institui os cultos às imagens, né? Começa a adorar o santo tal, o santo tal, o santo tal, e vão adorando as imagens, as relíquias, né? Em 830 começam a usar água benta. Hoje você vê multidões passando aí e jogando água, aspersão de água, joga água benta nas palmas, e todo mundo acha que isso é cristão. E um costume que entrou na igreja no ano 830, bem depois da Atos dos Apóstolos, um período em que a igreja estava aqui, contaminada. Aí em 933 eles começam a canonizar os santos. O cara é santo, fulano é santo, aí começa a adoração dos santos, né? Em 1200, a hóstia substitui a ceia. A ceia do Senhor, Jesus fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Para com isso e substitui o quê? Pela hóstia, pela Eucaristia. Depois, em 1216, confissão auricular pessoal, quando a Bíblia diz que nós temos que confessar a Deus, que o homem não tem poder de perdoar ninguém. Né? Em 1215, eles criam a doutrina da transubstanciação, ou seja, agora, eles já trocaram a hóstia, a ceia pela hóstia. E agora existe que aquela hóstia é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. A hóstia, ela não é um pão, não. É corpo. É corpo de Cristo. É corpo de Cristo. É um dogma. É o que eles chamam de dogma. Você crê pela fé. Mas aquilo lá já não é mais um pãozinho simbolizando nada, não. É o corpo de Cristo em loco ali. Né? Em 1546, acrescentam-se livros apócrifos, como o livro de Macabeus, ou seja, livros que muitos deles trazem doutrinas contraditórias, contrárias aos ensinamentos da igreja verdadeira, tudo o que para o quê? Para confundir. Em 1854 começa o dogma da Imaculada Conceição, ou seja, Maria, Virgem Maria, Mãe de Deus, sem pecado, e por aí vai. Mas as reflexões não param aí, meus queridos. Vem o domingo. O domingo também entra na questão aqui da tradição. E como começou essa tradição? Lá atrás, em 325, o imperador Constantino, que era um adorador do Deus Sol, antes de se converter, porque segundo os relatos históricos, Constantino só se converteu no leito de morte, quando ele estava para morrer. Ou seja, durante toda a vida dele, embora ele dominasse os assuntos cristãos, ele interagisse com a igreja, e que ele desse palpite na igreja, ele não era cristão. Ele continuou a vida toda sendo um adorador o quê? Do Deus Sol. Foi se converter lá no seu leito de morte. Aí era feriado. Ora, meu amigo, se quisesse um bom cargo no governo de Constantino, e quisesse respeitar o feriado de domingo, do dia do sol do governador, ia. Não, tudo bem, eu sou cristão, mas não custa nada também guardar o domingo. Aí guardava-se o sábado e domingo, daqui a pouco começa a se guardar o quê? Só domingo. E vem essa tradição se arrastando o quê? De tempo em tempo, mas sem o quê? Respaldo bíblico, sem respaldo bíblico.